Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir. Mentalcast. Pense nisso. Saudações. Bem-vindos a mais um Diálogos do Mentalcast. Ao vivo sempre estamos, mas agora é com vocês. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico psiquiatra, analista junguiano, bacharel em filosofia e pós-graduado em medicina do trabalho. Hoje nós vamos apresentar um outro aspecto neste videocast sobre cuidados pessoais. Nós temos abordado sempre as coisas mais no plano da organização do trabalho, mas hoje nós vamos apresentar uma entrevista que aborda os cuidados pessoais do colaborador. Para isso, eu trouxe Henrique Carpegiani Ribeiro, psicólogo clínico e esportivo, que vai falar sobre cuidados do gerenciamento do estresse. Muito bem, Henrique, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Benetton. Prazer enorme estar aqui com vocês. Henrique, eu vou explorar sua expertise, tá bom? Manda bala. Essa Então, é a vou ideia. fazer uma pergunta. Afinal, Henrique, o que é a saúde mental e como ela afeta a nossa vida pessoal e profissional? Vamos lá, Benetton. Eu gosto de chamar a saúde mental como aquele ponto, aquele estágio de equilíbrio, né? Então, é aquele equilíbrio emocional e que você consegue controlar os seus pensamentos e as suas emoções, considerando já algum tipo de variação. Afinal de contas, não somos robôs. Acho que variações emocionais, elas fazem parte do nosso dia a dia, daquilo que a gente encara, e que a nossa saúde mental vai interferir diretamente, inclusive, em como a gente se comporta, como a gente se mostra para o ambiente e como o ambiente vai receber a gente. Então, acho que tudo isso é integrado. Eu gosto muito de falar, eu sei que isso vai muito de linha para linha da psicologia, inclusive, mas que a gente gosta de separar mente e corpo muito por uma questão didática, mas que, no final das contas, o corpo é único e que a saúde mental, no caso, ela vai ter respostas no organismo, no seu próprio organismo, e que isso vai se manifestar, e a depender da maneira que você carrega esse seu autocontrole, esse seu autocuidado, é que pode interferir diretamente ou indiretamente, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Na vida pessoal, acaba sendo um pouco mais nítido, às vezes, até do que a vida profissional, porque geralmente é o nosso refúgio, né? Então, a nossa vida pessoal, tanto a parte de como a gente encara a nossa família, de como a gente se relaciona com outras pessoas fora do ambiente de trabalho, diz muito de como anda ou em que ponto que está a nossa saúde. No caso emocional ou mental, a gente pode chamar de diversos nomes. E profissionalmente, tem muito mais a ver com saber respeitar esse equilíbrio, saber dosar um pouquinho do quanto de energia de fato a gente vai colocar no nosso dia a dia no trabalho e o quanto de energia a gente vai colocar de fato para outras coisas, outras pessoas, outros ambientes que não tenham necessariamente a ver com a nossa profissão. Então, eu acho já importante adiantar que eu entendo muito do que aquilo que às vezes é cultura de organizações, mas que um pouco dessa responsabilidade de manter ou cuidar da própria saúde mental também é individual. Então não dá para sempre jogar na conta de uma empresa ou na conta de uma cultura organizacional. É sempre uma questão de como a gente lida com isso, de como a gente mantém esse equilíbrio e equilíbrio da vida. A gente considera que dentro da saúde, inclusive, você vai ficar triste, vai eventualmente ficar em alerta, ficar ansioso, mas dentro de uma variação que seja aceitável, não seja algo que prejudique os ambientes, ou prejudique a pessoa dentro dos ambientes, seja no nível pessoal ou no nível de trabalho organizacional ou profissional. Mas eu gostaria muito de saber, você como um psiquiatra, o que você entende por saúde mental, porque da mesma maneira que você falou que vai me explorar aqui em termos daquilo que eu sei, estou habituado, eu estou curiosíssimo para saber disso, Benetton.
Olha, eu faço um enfoque complementar ao seu, muito baseado na psicologia analítica, que propõe uma ideia que se chama individuação. A individuação é um processo de vida de você esculpir ou trilhar ou fazer o seu próprio caminho em direção à sua genuinidade, à sua originalidade. Todos nós nascemos com potenciais diferentes uns dos outros, que são as vocações e as inclinações, e a vida vai levando a gente para um monte de lado, e muitas vezes não leva para o lado para o qual eu estava previamente preparado para ir. Então, a saúde mental, eu vejo assim, de modo muito, como é que eu vou falar? É um viés, né? É um viés, porque tanto você quanto eu, se você menos, porque você mexe com o lado esportivo, né? Mas eu mexo muito com patologia. Então, no viés de ver muita patologia, eu vejo o quanto que certas coisas realmente levam à patologia. Em termos técnicos, elas são patogênicas, né? Elas geram patologia. E das coisas que geram patologia, a dissintonia consigo próprio é talvez assim a chave. Se houver sintonia consigo próprio, porque a pessoa ela pode estar frustrada, ela pode estar não realizando aquilo que ela queria fazer, mas ela tem outras compensações emocionais, ela está com uma família bem constituída, ela está trabalhando numa coisa que não é exatamente aquilo que ela queria, mas ele está rendendo bem, está sendo reconhecido, a identidade no trabalho está sendo bem feita, tudo. Então, são as compensações. Então, assim, a individuação seria o plano, né, de ficar de olho de como que uma individuação se dá. Ela não é somente realizar aquilo que é a minha vocação inicial, porque é impossível também. Mas é assim, estar numa trilha, num trilho de autoconhecimento, na verdade é de autorrealização daquilo que mais me representa. Então você tem caminhos para isso. O trabalho é um deles, não é somente esse. E uma coisa, digamos assim, você falou de equilíbrio, e eu falaria quase um sinônimo, que é a paz de espírito. A paz de espírito da pessoa, ela está com uma calma, uma tranquilidade, que permite que ela raciocine melhor, que ela vivencie as coisas, que ela tenha espaços de contemplação e não só um consumo compulsivo das coisas, que ela perceba a vida. Então, saúde mental é um panorama. Você pode descer a pormenores e até descrever o contrário das patologias a cada pequeno pedaço, a cada recorte, mas eu prefiro responder assim numa visão de ampla, né? Uma visão de um avião olhando uma extensão, né? Você não pormenoriza o detalhe, mas vê a cor do campo, né? Então, saúde mental, para mim, ela se dá no processo de individuação enquanto há paz de espírito. Isso seria um jogo de palavras para transmitir a ideia, não é assim? Porque saúde mental é uma coisa muito vasta. Assim como doença mental tem 500 possibilidades de manifestação. A saúde mental também tem muitas manifestações. Mas, basicamente, se ela seguir uma trilha da pessoa estar consigo própria, procurando se encontrar cada vez mais, dentro de uma paz de espírito que permita esse caminho. Eu vejo desse jeito aí. Mais poético do que clínico, mas a poesia é muito mais sábia que a clínica, essa é a verdade. Na realidade, eu gostei até bastante, porque você explorou bastante um significado mais poético e que não é que contradiz, mas complementa aquele lance de, então, a saúde mental não é só ausência de doença. Tem vai muito mais além do que isso. Então, o fato de você ter colocado nessas palavras, para mim, fez total sentido. Eu acho que você, quando puxa, inclusive, para o lado mais analítico e junguiano, com os termos, eu já relacionei automaticamente com o da análise do comportamento, que é a linha que eu adotei, mas que conversa muito com isso que você falou. Sim, sim. Então, achei isso bem bacana. Muito obrigado pela explicação. Imagina, não. Esse lado mais analítico é só uma das formas de ver. Mas é que eu me identifico muito e passou a ser uma referência quase que viciada nela, né? Então eu não consigo não abordar também sobre esse aspecto, né? Exato.
Henrique, eu vou fazer uma pergunta para você agora, entrando num aspecto mais assim, prático e chão-chão. Como é que se trabalha de verdade o gerenciamento do estresse, tanto no esporte, que você é psicólogo de esporte, quanto também no meio dos executivos? Como é que se Tá. dá isso mesmo? Porque você pega o grossão ali das pessoas que estão sofrendo de estresse, tanto no esporte quanto nas empresas. Me contem. Vamos lá. Primeiro vamos retomar um pouquinho, porque todo mundo pensa em esporte, e aqui nesse caso especificamente, quando eu vou falar de gerenciamento de estresse agora, eu estou falando de atleta de alta performance, de alto rendimento, ou seja, atletas profissionais. Significa que eles estão dentro daquilo que a gente pode chamar de uma indústria de entretenimento. Sim, Então existe uma cobrança, existe uma expectativa e existe uma concorrência. Porque se ele não mantiver o mesmo grau de desempenho alto, ele é substituído, ele é trocado, ele é esquecido, ou ele fica sem renda, inclusive. Né? E quando a gente fala de universo brasileiro, é até um pouco mais elevado. Então, além de todo o estresse vivenciado no dia a dia de treino, de se preparar para uma competição, para um campeonato ou para vários campeonatos, tem também o peso do próprio campeonato, e aí entra a pressão de torcedor, que também tem um papel importante para manter os patrocinadores ali atuando. Então, tem todo um envolvimento no ambiente, nesse sistema mesmo, que faz com que o atleta tenha que conviver sob estresse. No caso do executivo, não diverge muito disso. A gente está falando de um ambiente corporativo, que existe uma pressão, existe uma expectativa, existem pessoas, muitas vezes, que dependem, inclusive, do desempenho daquele executivo, então ele também não pode dar mole, existe uma concorrência, certo? Então, dentro desses dois ambientes, a gente vê muita semelhança. Quando eu vou trabalhar com atleta, eu não vejo diferença no quesito habilidades psicológicas. Então, se a gente for pensar em nível de atenção, concentração, motivação, autocontrole, tomada de decisão, tanto o executivo como o atleta de alta performance, eles estão em pé de igualdade. A única diferença é o esforço físico envolvido na própria atividade. sim. E ainda assim depende muito do ponto de vista. Porque ficar sentado em frente ao computador o dia inteiro também não é tão saudável. Então, eu acho que aí entra num outro contexto. Mas vamos para a parte mais prática, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Tá bom. No caso do atleta, a única dificuldade que eu vejo em relação ao executivo, por exemplo, é o acesso ao lazer, ao descanso, à atividade prazerosa, que é uma forma de você se autorregular também. Tá? Então essa eu já deixo de antemão essa pegadinha, essa resposta, porque no caso do atleta, nem tudo aquilo que ele quer ele pode fazer, porque vai afetar o desempenho dele ou vai afetar a periodização, a preparação para um determinado campeonato. No caso do executivo, essa é uma vantagem, tá? E eu boto entre aspas, porque não é todo mundo que sabe aproveitar essa vantagem. Mas quando a gente fala de gerenciamento de estresse, é aprender a conviver com aquilo que te gera uma sensação ruim. Então, não de uma forma sofrida, não é simplesmente vou botar você exposto ao estresse e falar aprenda a conviver com isso. Existem algumas técnicas, algumas preparações, alguns complementos que a gente trabalha e que a gente periodiza para que não seja um sofrimento puro de dessensibilização, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala de dessensibilização, para quem está ouvindo, inclusive, é você expor a um estímulo aversivo diversas vezes para que o nível de aversividade dele diminua, para que você não seja tão impactado. Mas isso traz sofrimento, então não é algo tão recomendado. O que acontecia anteriormente, que a gente conseguiu entender que existe um outro processo para isso, é que quando a pessoa se vê diante de algo que é muito estressante, isso antigamente, tá? Tanto no ambiente esportivo como no ambiente do corporativo, é que esperava chegar num nível que hoje chama-se de burnout, por exemplo, e fazia o quê?
tira uma licença. Não. A licença, se for um caso de um burnout detectado de fato, faz total sentido. Da mesma forma que um atleta em overtraining não pode continuar treinando do mesmo jeito que estava. Mas qual que é a lógica? Se você retira daquele ambiente que é estressante por algum motivo e vai se tratar fora, vai fazer uma viagem, vai ficar em casa descansando, vai tentar se recuperar ou resgatar o seu eu, a hora que você volta para esse ambiente, o problema permanece ali. E você não aprendeu a lidar com ele. Então, quando eu falo de gerenciamento de estresse, eu estou falando exatamente de aprender a lidar com aquilo que é estressante. Ah, mas chega num nível que é insuportável. Se chegar nesse nível e você identificar isso como um estímulo que faz ali, que você já sabe qual que é, já aprendeu a discriminar, talvez seja o caso de mudar de ambiente. Mas se é algo que é inerente à sua profissão, eu vou dar um exemplo. Tem psiquiatras que, pós-pandemia, inclusive, ficavam tirando férias picadas no decorrer aí do ano, várias, porque estavam entrando em parafuso, porque tiveram uma carga horária de trabalho surreal, e que isso afetava o próprio descanso, porque a gente se envolve, né, com aquelas pessoas que a gente atende, a gente recebe uma carga emocional grande. Sim. Só que quando eles voltavam dessa mini férias, estava com a agenda lotada do mesmo jeito, então era algo que não saía disso. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar é a organização. É a organização do tempo em que você tem que prestar atenção, que você tem que se concentrar, e o momento que é para você desligar. E é um treino. Não é algo não é conceitual. Eu apresento esse conceito e acabou. É uma ideia de, vamos preparar então como se fosse um ritualzinho de início. Sabe o atleta quando ele vai, por exemplo, numa prova de natação e ele faz o sinal da cruz antes de subir na baliza? Tá certo. Não precisa ser o sinal da cruz, isso independe. Né? Eu mesmo gosto de respirar fundo aqui 10 minutos antes de começar uma atividade que eu sei que vai exigir minha atenção e vai me desgastar. E uma vez que eu encerro, eu faço de novo o mesmo ritual, mas pensando mais num conceito de, por exemplo, gratidão por ter conseguido executar o meu trabalho e desligo. Então, esses são esquemas que você começa a transpor do esporte, que é mais comum, e que às vezes nem no esporte o atleta sabe por que ele faz aquilo, mas que te coloca numa situação um pouco mais pleno. Isso te ajuda a gerenciar algumas variáveis que podem aparecer ou não, mas que você está mantendo o foco naquilo que você se propôs. Então você tem um problema, você está se mantendo minimamente equilibrado e estável para tomar as melhores decisões. Eu não estou pensando em rendimento, acho que isso é consequência de diversos fatores. Mas quando a gente fala de gerenciar estresse, é como a gente se posiciona diante dele. E se existe uma preparação, inclusive para o nosso cérebro, de vai se preparando aí para trabalhar, porque eu vou entrar em contato com aquilo que eu não gosto. Mas é por tempo limitado. Então você já entra com uma outra postura. E uma vez que você sai, porque você concluiu e não porque você postergou ou jogou de lado, você sai mais leve. Você sai mais satisfeito. Acho que toda essa regulação, esse autocontrole, faz com que as pessoas se sintam melhores. E aí, curiosamente ou não, e eu estou sendo bem sarcástico, apesar de eu não gostar tanto de usar isso, as pessoas produzem mais. A performance melhora. Sim. Então, eu acho que todo o gerenciamento de estresse vai depender do quanto você consegue, de fato, se preparar para iniciar uma atividade, o quanto você está focado nessa atividade. Podem surgir variações, mas é importante que você identifique essas variações emocionais. Se precisar de um tempo para respirar, toma o seu tempo, respira, para daí tomar melhores decisões. E uma vez que você concluiu a atividade, tenha também um ritual de desligamento. E isso pode ser, chutando alto aqui, ou não sei nem se pode falar isso ou não, mas um executivo que cumpriu o seu dia, a sua rotina, tomou um whiskyzinho, tomou uma cerveja, sem exageros, né? Não é uma
uma compensação, mas é se dá o direito de receber uma recompensa por ter cumprido aquilo que ele se dispôs a fazer. Isso eu acho super legal. Entendo. No caso do atleta, infelizmente, não é possível fazer tanto assim. Você pega o exemplo do futebol, o cara terminou o jogo, ou a preparação, vem o jogo, terminou o jogo, ele tem que só descansar, porque no dia seguinte tem treino, tem às vezes reabilitação, às vezes já tem outro jogo, outro campeonato, então ele fica muito em privação de coisas que são prazerosas. Mas é importante ele identificar coisas que não são prejudiciais, entre aspas, para o próprio organismo, mas que são prazerosas. Então, vai assistir um filme, vai ler um livro, vai fazer alguma atividade que ajude a colocar nos eixos. Isso tudo, a soma de todos esses fatores, é aquilo que a gente chama de gerenciar estresse. É diferente de fugir do estresse, completamente diferente, e é diferente de querer ficar brigando com o estresse, ou postergando a atividade, ou qualquer coisa do gênero. Então, acho que esse programa, ou esse treinamento, ou esse desenvolvimento, esse autocontrole, esse conjunto de fatores é o que a gente chama de gerenciamento de estresse. Mas eu, do fundo do meu coração, estou também muito curioso para saber casos clínicos, aquilo que você tem visto. Aliás, fez sentido o exemplo que eu dei de psiquiatra? Eu não sei se você acompanhou alguns colegas. Fez. Não só psiquiatra, não, clínicos também. Também. A pandemia pegou casos de infecção, casos de internação, casos de UTI. Você sabe que, pegando carona só nesse filete aí que você levantou agora, existe um quadro na psiquiatria chamado Síndrome do Estresse Pós-Traumático, que é exatamente o que o nome diz. É uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas, que a pessoa começa a ter sinais de estresse depois de um trauma. O trauma vai desde ter sido raptado, ficado em cativeiro, tal, até viver um clima de guerra e de incerteza, como foi a pandemia. E as pessoas que estavam na linha de frente, principalmente puxando para a vivência mais próxima minha, o pessoal da saúde, porque não foi só a saúde que ficou na linha de frente, né? Todo um monte de outras profissões ficaram na linha de frente. Mas eu vou falar do pessoal de saúde. Esse pessoal aguentou firme, heroicamente, né? E agora que está baixando a temperatura da pandemia, agora começa a brotar o estresse pós-traumático, porque aí, bem dentro desse clima de jogo de futebol, que o cara leva uma canelada a 20 minutos do primeiro tempo e continua jogando. Só que ele não volta para o segundo tempo, porque quando ele esfria o corpo, toma um banho, aí a perna incha e etc., né? Então, assim, a reação vem depois, é pós-traumático. E agora está começando a pipocar isso aí. Está começando a aparecer esses casos nos profissionais de saúde devido ao trauma que viveram, né? Então, assim, isso é assim mesmo. Essa parte que você jogou a bola para mim, do gerenciamento do estresse, eu sempre faço uma abordagem e uma orientação também aos pacientes, não nesses moldes que você falou, que são moldes mais diretivos, né, mais assim, direto ao assunto, né? Eu vou, por um lado, de um aconselhamento para a pessoa, um pouco na esteira da resposta que eu dei na primeira pergunta, né? Para a pessoa ficar de olho nela mesma, no quanto que ela tem de espaço interno para ser si mesma. Porque se você pegar tanto um atleta de alta performance, que é meio que prisioneiro de um esquema, e um executivo que também vendeu sua alma para o diabo, fecha aspas, infelizmente tem que usar esse termo, mas é próximo da realidade isso, né? Tem executivos que não veem o filho crescer, entendeu? Param em casa 10 minutos e já vão embora, tal, né? Então, essas pessoas, dificilmente elas cultivam algo que seja para elas. E o hábito de cultivar algo para si é que eu chamo de lazer. Porque o entretenimento, que para um executivo assistir um seriado, jogar um videogame, sei lá, jogar um futebol society para beber chopp no final, né?
Ou para um atleta, qual seria o entretenimento dele, né? Seria ali, é o que a gente vê, roda de samba, videogame, competitividade, né? Então essas coisas elas não dão atenção àquilo que seria aquele si mesmo que está meio escamoteado, está meio mal cuidado, né? E é uma, o lazer é um compromisso que você tem em assumir atitudes e atividades que dizem a respeito de você e que te reconstrói. Então, por exemplo, usando o esporte, se a pessoa quis ter, não conseguiu ser um atleta profissional, não deu, jogou na faculdade, tá? Handebol, vôlei, basquete, tanto faz, mas não fez uma carreira profissional, porque aí está no curso de engenharia, no curso de veterinária, qualquer coisa assim. E aí, então, como é que ela vai, então, realizar aquilo que ela tanto gostava? Ora, ela vai buscar jogar esse esporte no clube, de fim de semana. Mas aí é lazer, não é passatempo, porque aquilo lá tem uma motivação interna que ou só ela sabe ou alguns amigos sabem. A pessoa vai jogar vôlei convictamente, ela não vai jogar vôlei para depois tomar chopp. Ela vai jogar vôlei porque jogar vôlei está no sangue dela. Isso é no esporte, você pode pensar na arte. A pessoa quis cantar, nunca conseguiu entrar numa aula de canto, não tinha dinheiro, a família... Deixa, depois dos 35, 40 anos de idade, entra numa aula de canto. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que disse para mim, olha, eu vou entrar numa aula de canto, porque eu quero atender um chamado meu que eu nunca atendi. É uma pessoa já adulta. Já tive pacientes que eu orientei para começar a praticar lazer. As pessoas falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso que me entristece, porque as pessoas não pensam no lazer. Elas estão seduzidas pelo entretenimento. E o entretenimento, ele não reconstrói nada, ele não constrói, ele só distrai, né? E eu já tive feedbacks de pacientes que eu fiz toda uma, entre aspas, catequese para começar a fazer um lazer, e que vieram depois dar uma devolutiva, né? Dizendo, nossa, estou muito melhor agora, muito mais feliz, tal, porque o estresse do trabalho, quer o trabalho do esportista, quer o trabalho do executivo, ele está por aí. Uma vez eu fiz uma frase meio anedótica, de camiseta, que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar, a frase é minha, está patenteada aqui agora, que é assim, no stress, no problem, no life. Você não tem vida sem estresse e sem problema. Não tem Excelente. como. Entendeu? Então, assim, Excelente. não é o estresse que é o problema, é o gerenciamento do estresse que é o problema. Exato. E o gerenciamento vai desde aquilo que você falou, e eu complemento com esse pano de fundo, que é a pessoa, então, cuidar de si mesma através de um lazer, que é praticar aquilo que ela é, genuinamente. Assim, ela pode trabalhar onde ela quiser. Eu tenho um exemplo de uma pessoa conhecida que fazia escultura em argila e sempre reclamava que as esculturas não saíam como ela queria. Era uma moça. Passou um tempo, ela ganhou coragem e se matriculou no ateliê de um escultor profissional. 1 ano e meio depois, ela estava fazendo esculturas em bronze e conseguiu entrar numa coletiva de exposição. Depois fez uma exposição individual e hoje as peças dela estão nas lojas de luxo de São Paulo. E ela trabalha em outra coisa, mas ela faz como lazer isso. Aí tem na música, tem assim vai. Então a pessoa fica mais consigo mesma, mais feliz, vamos dizer assim, usando o termo popular, gerenciando o estresse de todas essas formas que você falou e que eu complementei. Não, exato, até só se puder complementar, isso no esporte o que eu vejo muito é no atleta amador, que a gente chama. Sim. Eu acompanho diversos triatletas Sim. amadores Sim. porque não trabalham com isso, não sobrevivem disso, mas eles se engajam na atividade, botam é uma necessidade deles, né, de se superar, de fazer acontecer, porque o treino é desgastante do triatlon, do Ironman, extremamente desgastante, mas eles curtem aquilo que eles estão fazendo. Então o amador ama, né? Exato. O amador ama, né? Ama a dor. A dor, tá certo. Então ele faz isso, e todos eles bem-sucedidos, né, nos próprios trabalhos, mas eles entendem que aquilo não é um trabalho. Eles podem mudar de emprego, eles vão continuar fazendo aquilo. Aquilo é o lazer deles, exato. O lazer reforça a identidade.
Exatamente. Entendeu? Então a pessoa se vê assim meio enfraquecida, meio vulnerável, ela começa a praticar o lazer que lhe cabe, o lazer não da onda, o lazer que é ela estendida. A identidade dela se reforça, fica mais resiliente, menos vulnerável. É isso aí. Muito Vou bom. fazer Eu mais gostei uma muito pergunta dessa para diferença, você. viu, Benetton? Do lazer para o entretenimento. São duas Sim, coisas completamente diferentes. totalmente diferente. O Gostei muito passatempo, o disso. entretenimento. Se você, compreendendo um pouco esse pedaço aqui da nossa conversa, a indústria do entretenimento no mundo, ela está entre as 5 maiores. Ela compete com a automobilística, a petrolífera, a armas, drogas e outras por aí. Cosmética. É uma indústria. Vai desde Netflix até o parque de diversões aqui da esquina. Porque tem gente fabricando brinquedo, né? Entendeu? E assim vai. Então é uma indústria mesmo. Então, assim, o mundo, pelo menos o ser humano ocidental urbano, que vive em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Nova York, sei lá o que demais, ele está condicionado a trabalhar e se divertir. E achando que o mundo é ótimo, assim, quanto mais me divertir, melhor eu me preparo para o trabalho. Agora, espaço para a risadinha cínica, kkkk, porque ele vai ficar doente. Já Vai. está ficando, já é doente só de pensar nisso, né? Pensar desse jeito. Então, o entretenimento, ele é uma indústria mesmo, que ele não é um mal. O entretenimento não é um mal. A questão é como eu abordo o entretenimento como uma espécie de alimento, e não é um alimento. Ele é só uma vassoura para varrer minhas tensões, mas ela não me alimenta. Então é por esse caminho aí, depois a gente vai aprofundar. Henrique, quais dicas você daria para as pessoas prevenirem casos mais graves de estresse, como burnout ou coisas desse tipo? Tá. Eu vou dar uma muito óbvia, para mim, pelo menos é extremamente óbvia, que é de procurar um profissional antes de acontecer alguma coisa, né? Eu gosto de falar isso até porque a gente está lá na primeira pergunta falando um pouco da diferença de saúde, ausência de doença. Pô, por que que a gente vai num clínico geral, deveria ir num clínico geral todo ano para fazer um check-up? Para quê? Para se Sim, detectar que seja no início, porque o tratamento é muito mais demorado e muito mais cansativo, exaustivo. Por que que a gente faz uma avaliação ou uma primeira consulta, mesmo com um psiquiatra ou com um psicólogo, para identificar coisas que a gente pode melhorar ou desenvolver, para não chegar já num ponto em que tem que corrigir. O lance de corrigir já é um pouco mais sofrido, né? Você lida com doença, eu também lido com doença. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com o preventivo, é mais leve, é mais fácil e é mais gostoso de trabalhar. sim. Então, a primeira dica que eu dou é procure um profissional especializado. Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, mas que seja um profissional de fato formado e que tem toda essa bagagem de vivência clínica, etc. A segunda partes bem práticas, é saber dosar, como você estava respondendo na pergunta anterior, é saber dosar o se divertir ou ter momentos de lazer com um momento de descanso, especialmente, sono, estou falando de sono sim, o sono ele é essencial para o gerenciamento de estresse, ele é essencial para a prevenção de burnout ou de overtraining, ele é essencial para a recuperação energética, então saber dosar um pouquinho, então não é porque eu trabalhei bastante ou cumpri com a minha atividade, que na mesma proporção eu vou para uma atividade de lazer, ou para um entretenimento, ou para uma diversão. Porque eu tenho que pensar em me alimentar e eu preciso pensar em descansar, em repousar. Descanso. O descanso, para mim, ele é o essencial. Então, qualquer problema relacionado ao descanso, inclusive ao sono, distúrbios do sono diversos, pode impactar diretamente num mau gerenciamento de estresse que acomete num burnout ou mesmo num overtraining no caso do atleta. Então Sim. é ficar muito esperto e conseguir gerenciar isso também. Então, se tiver a possibilidade de fazer um exame de uma polissonografia, ou mesmo de você, hoje em dia com esses smartwatches, você consegue ter
uma noção ali de como anda a variação do seu sono para ver a qualidade, eu acho essencial, é uma dica super válida, super válida. Às vezes a gente cai num quadro de burnout ou de um estresse muito acentuado e começa a confundir, achar que é o trabalho ou em casa que não tá legal, e na realidade a gente não tá dormindo direito ou não tá se alimentando direito. Sim. Aí uma coisa leva a outra, né? Exatamente. Então é sempre analisar o conjunto de fatores e cuidar de cada um deles. Eu sei que vai ter momentos em que, da mesma forma que algumas pessoas gostam de, por exemplo, usar o domingo para dormir até mais tarde, não tem problema, isso vai acontecer em algum momento. Outros gostam de esticar uma noitada para curtir um pouco mais. Se forem em momentos isolados, não tem problema, isso não vai fazer mal. Da mesma maneira que se precisar trabalhar além do tempo, num dia ou outro, também não vai prejudicar a saúde de uma maneira geral. Então, acho que prestar atenção um pouco nesses detalhes, nessa regulação, de entender que, sim, podem ter momentos de maior exagero, entre aspas, mas que, de uma maneira geral, ou comum, ou usual, a gente consegue manter esse equilíbrio entre aquilo que a gente produz, aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente dedica para descanso / lazer. Aí sim eu comparo os dois. Não na mesma proporção, eu acho que o descanso ele continua sendo mais exigente quando se trata de sono, por exemplo, mas que a gente dê um pouco de atenção para essas duas partes. E aí eu devolvo a bola para você, porque eu gostaria muito de entender aonde que você concorda ou discorda disso. Não, então, eu vou fazer o comentário seguinte: tem duas epidemias, entre aspas, ocorrendo agora nos consultórios, que é insônia e burnout. As duas coisas estão acontecendo. O número de pessoas que fala que está dormindo mal é quase uma constância. É quase, assim, obrigatório, entre aspas, que uma pessoa, no relato das suas queixas, ela inclua insônia. Sono entrecortado, dificuldade para pegar no sono, acorda de madrugada várias vezes, essas coisas todas. E o burnout agora ele caiu na consciência coletiva, virou lei, essa coisa de poder incluir no acidente de trabalho, e aumentou, né, a incidência de burnout aumentou, mas não só porque as pessoas começaram a reconhecer isso e falar, então isso chama burnout, que é um diagnóstico que já existe há muito tempo com este nome, e antes de ter esse nome sempre existiu. Sempre existiu gente explodindo de raiva, de estafa, etc. E aí depois ganhou elegantemente o nome de burnout, e agora está na moda você achar que tem burnout o tempo todo. Isso é muito sintomático, né? Tanto insônia quanto burnout não era para estar aumentando, num sentido otimista, mas é natural que aumente, entendeu? Assim, é natural que eu falo, depois de tudo que nós estamos vivendo um clima guerra pós-guerra, meio a meio, as pessoas não podem estar normais. É natural que estejam desequilibradas. Não é normal, mas é natural que estejam desequilibradas. Aliás, Benetton, isso que eu ia complementar, com o perdão da intromissão, mas eu acharia muito estranho uma pessoa que tivesse 100% estável de 3, 4 anos para cá. Sim. Eu ia desconfiar. Sim. Eu acho que a gente entraria em outras questões, porque... esses 2 anos de pandemia, eles agudizaram uma coisa que, se você observar com bastante cautela, ultrapassa, 3, 4 anos. É que a curva ficou abrupta, foi crescendo, e aí ficou realmente um pico de ansiedade, de doenças, tudo, associado com a pandemia. Mas, assim, o mundo já está muito desconfortável há muito tempo. Há muito tempo que as pessoas urbanas estão muito desconfortáveis emocionalmente, as ligações estão muito ralas, os laços sociais não estão sustentando tanto quanto sustentavam antigamente, as famílias estão em crise, tudo isso aí coopera, porque a saúde mental é uma coisa muito vulnerável, muito vulnerável. Então é fácil abalar a saúde mental, é muito fácil. Agora, quanto à complementação dessa sua resposta, existe a cura, a prevenção, e existe um passo anterior que se chama promoção. Então, se a gente pensar na promoção da saúde mental,
e é vizinho próximo, faz uma certa interseção com prevenção da doença mental. São conceitos muito próximos. Mas a promoção, ainda assim, ela reserva para si uma conceituação dela. E essa promoção que me interessa muito, que é fazer com que as pessoas se despertem para aquilo que realmente promove a saúde mental, que não é fazer halteres, não é ir para a academia, não é fazer uma boa alimentação. Isso aí tudo é periférico, embora componha. Mas eu faço, puxando muito a brasa para minha sardinha, é evidente, enquanto analista, que o que compõe a saúde mental é uma subjetividade bem nutrida. O mundo interior. Se o mundo interior estiver bem nutrido, se ele estiver bem assessorado, se ele estiver bem cuidado, pode vir o baque que eu tenho estofo, que eu tenho lastro. Agora, se eu for uma pessoa que faz academia e faz dieta, e tem 3, 4 personagens de dieta, e faço isso e aquilo, e sou fraco emocionalmente, minha subjetividade é vazia, na hora que morre meu cachorro, eu entro em depressão profunda, ao invés de só ficar triste e com saudade. Entendeu? Então, assim, eu sou vulnerável às patologias, que é o contrário da saúde, na medida que a minha subjetividade é fraca. E a subjetividade é tudo aquilo que é vida interior. Vida interior vai valor, crença, administração das saudades, das emoções, todas essas coisas que a psicologia lida profundamente e que é a nossa tarefa, e que as pessoas ficam desatentas, as pessoas estão prestando atenção só para fora, né? Então, o mundo objetivo nos chama o tempo todo no mundo do trabalho e nos chama o tempo todo no mundo do entretenimento. Então, eu sou chamado para trabalhar em uma excelência e sou chamado para me divertir até assim o quanto eu puder aguentar. E o chamado para a subjetividade, para a interioridade, ele não é objetivo, ele não pertence a esse mundo. Depende da pessoa ter a consciência, a noção e o valor de que ela deve cultivar a saúde da subjetividade dela. Aí fica resiliente, aí fica com estofo e não cai tão fácil. E se quiser agora aquilo que você falou meio rindo assim, que eu também falo um pouco nesse clima, se quiser pensar em termos de produtividade, que é a palavra assim que tem que estar presente em qualquer discurso, né? Aumenta a produtividade. A saúde mental aumenta a produtividade, evidentemente, mas não é para aumentar a produtividade, é para a pessoa ser ela mesma. Assim, perifericamente, a produtividade dela aumenta. Entendeu? Então, todas essas coisas juntas, mas eu vejo que o núcleo é a saúde mental baseada numa subjetividade boa, uma subjetividade que eu tenho um diálogo interno, que eu tenho comigo um autoconhecimento progressivo, não um autoconhecimento completo, que isso é bobagem. Então, assim, a paz de espírito, né? Essa coisa que eu falei lá no comecinho, isso tudo vai ajudando para que, se vier uma coisa que para um dá burnout, para o outro não dá. Esse outro tem um estofo. Eu defendo essa ideia. Alimente a sua subjetividade para ser resiliente. Aí, então, a coisa bate e rebate, não entra em você, não te fere tanto, né? É mais nessa linha. Agora, todas as outras atividades, elas são importantes, claro que são, todas elas. Mas, como eu falei, honestamente falando, eu estou puxando a brasa para uma coisa que eu estou viciado em olhar. Mas você fez bem de fazer isso, porque isso me lembrou quando eu fiz a minha última terapia, ela durou cerca de 6 anos, mais ou menos. No 3º ano, meu terapeuta me perguntou: Henrique, qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão de vida? Vamos colocar dessa maneira. E eu só soube responder para ele no 6º ano. No 3º ano de terapia, eu não sabia responder. Entendi. Então eu precisava também entender e alimentar isso dentro de mim. Sem dúvida. Para daí chegar numa resposta. É. Até então, tipo, a primeira vez que eu ouvi essa pergunta foi: o que ele tá falando? Tá certo, mas é por aí mesmo. Fez sentido isso que você falou. Tanto é que me lembrou dessa história. Fez muito sentido. Isso aí é um exemplo que eu falei logo na primeira parte da individuação, né? De você estar ligado no seu próprio trilho. Você sabe que é um trilho que você ainda não percorreu. Você sabe que você pode seguir adiante, que tem trilho para percorrer. E as paisagens virão, né?
que são as Exato. respostas futuras, desde que você se mantenha andando no trilho do encontro consigo mesmo. Aí as respostas vêm. Se você fica estagnado, achando que já chegou, vai perder muito da viagem, né? Acho que é por aí. Henrique, nosso papo está correndo solto, está maravilhoso. Você quer fazer alguma complementação, algum comentário que você está lembrando de fazer agora? No momento eu não estou lembrando, só acho que até para os ouvintes aí que vão acompanhar depois, o que o Benetton, muito do que ele quis dizer, ele tenho certeza que foi isso, de que ele não é contra a atividade física. Não, Muito pelo contrário. não, Você não depositar na atividade física É. como uma solução para a sua saúde mental. Não, então, é exatamente isso, porque eu falei isso, porque agora, absolutamente não sou contra. É que eu ouço muitos pacientes falando assim, eu não quero mais fazer tratamento, não, eu vou trocar por uma academia. Eu falo, olha, cara, não é isso, não precisa ser uma coisa ou outra. Faz os dois, faz lá, mente sana, incorpore sano. Isso é uma máxima grega que nunca saiu de cena. Entendeu? Não, eu não sou absolutamente contra, eu só estou dizendo que não dá para ficar jogando em cima, porque seria o contrário, para ser uma pessoa que só pensa em se analisar e se alimenta mal e não está nem aí que está dormindo mal e come mal e está Exato. doente. Não é, nenhum extremo é saudável nesse aspecto. Então, o que eu quis falar naquela hora é que eu tenho uma percepção e um ressentimento, pode-se dizer, de ver como que as pessoas não estão prestando atenção na própria subjetividade e estão seduzidas pelo canto da sereia da objetividade, que ensina que certas coisas são essenciais e somente elas, e não é. Existe uma coisa também essencial, que é alimentar a subjetividade, que não está sendo dita, que não está sendo colocada como algo a ser praticado. As pessoas estão praticando para fora, entendeu? Então, assim, tanto só para complementar, você lembra daquele aquele aparelho que fazia ginástica por você? Que era um aparelho que ficava vibrando assim? Sei. Estava no corpo, né? Uma vez eu fui conversar com um amigo meu, que é um dos papas da neuromuscular no Brasil. Eu falei, escuta, cara, qual é desse aparelho? Ele não pode dar certo, isso não é verdade, é? Ele falou, não é. Eu falei, então, agora me explica por que não é. Porque é muita sedução, né? Comprar aquele aparelho e ficar lendo o livro e a abdominal quem faz o aparelho, né? Entendeu? Então, assim, eu perguntei, eu nunca acreditei que esse aparelho desse certo por intuição. Estou perguntando para um cara que manja tudo. Ele está me falando que não dá certo. Agora me explica por quê. Ele falou assim, que a diferença é que quando você vai numa academia e faz os exercícios com consciência, aquilo introjeta corporalmente e mentalmente. Porque se você sonhar enquanto dorme que levantou peso, quando você acordar, você não está mais forte. Entendeu? Então, assim, a consciência do movimento faz com que o movimento faça o músculo ganhar energia ou ganhar contração, essas coisas aí. E a maquininha não faz nada disso. Eu fico vendo desenho animado, assistindo futebol, enquanto eu estou mexendo meu abdômen. Isso é furado, tanto que saiu, até tem propaganda por aí, mas até vende, né? Mas é furada, né? O que eu tenho visto, inclusive... A consciência é tudo. O que eu tenho visto, inclusive, até em clínicas que eu trabalho, isso é completamente diferente do que você acabou de citar, é um colete que você veste, e que o colete vai até a perna, ele produz uma eletroestimulação, mas não é você parado, é você fazendo exercício. Então é um outro tipo de estímulo. Não, aí é outra coisa. Aquilo lá não. Não, aquilo lá era enganação pura. Enganação pura, né? Então, assim, fique bem claro que eu não fiz nenhum discurso contra a parte física, mesmo porque seria muita incoerência da minha visão analítica desprezar o corpo, porque eu vejo corpo e mente como uma coisa só. Né? Exato. Eu tinha entendido isso, mas era só para deixar claro para o ouvinte aí, para não ter... para não ter confusão. Eu já tinha entendido isso, com certeza. Só estou dizendo que as pessoas, às vezes, elas imaginam que só um caminho vai resolver, e tem que prestar atenção na subjetividade, na parte do sentimento, da emoção, da saudade, das crenças, das neuroses, enfim, né? Exato. A neurose a casa da neurose é a subjetividade. É lá que eu tenho que... Você só vai até onde sua neurose deixa, né?
Exatamente. Isso é, né? Você pode usar um monte de métodos que, se a sua neurose não deixar, você vai parar no caminho. Então, é nesse sentido, né, que a subjetividade é rica para lidar com essas coisas mais interiores mesmo. É nesse sentido aí, para quem estiver ouvindo a gente, para não fazer confusão de conceito. Henrique, muito, 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 muito obrigado pela sua participação. Foi rico, nós fizemos um diálogo fluido. Espero que quem venha a nos assistir aplique os conceitos que você ensinou, as dicas que você deu. E eu só quero agradecer mais uma vez sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço tanto o convite como todos os ensinamentos compartilhados aqui, né? Uma coisa que eu sou é curioso e eu gosto de aprender. E sempre que eu ouço alguém falar com alguém com propriedade falar, Benetton, é algo que também me encanta. Então, foi super prazeroso poder participar aqui com você, ter esse diálogo, ter essa conversa, ter essa troca. E pode ter certeza que, pelo menos de minha parte, foi de fato uma troca, porque eu aprendi muita coisa. Sem dúvida. E me remeteu a lembranças também, que, como eu compartilhei aqui, para mim foram ótimos insights. Então, agradeço muito pelo convite. Que bom. Valeu, gente. Muito obrigado por mais um videocast da nossa série, dessa vez atendendo ao aspecto pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir. Mentalcast. Pense nisso.